Oi pessoal, estou aqui de volta, professor Renato Jardim Parducci, para mais uma videoaula complementar das nossas aulas presenciais. Nessa aula eu quero mostrar um pouco para vocês uma outra ferramenta do Google, chamada Google Forms. O Google Forms é uma ferramenta muito interessante quando você precisa fazer elaboração de questionários, para fazer pesquisas à distância. Também quando você quer desenvolver testes de conhecimento, vamos imaginar que você deu um treinamento e aí você quer avaliar se as pessoas absorveram bem o conteúdo que foi ministrado naquele treinamento. Então o Forms ele pode ser utilizado tanto para gerar questionários avaliativos, quanto também para coletar informações dos nossos clientes, né? Bom, aqui no caso eu vou estar tratando com vocês sobre a elaboração de formulários com o intuito de levantar requisitos de um projeto de sistema de informação ou banco de dados, tá bem? Então a intenção aqui é que a gente crie um conjunto de questões que vão orientando o nosso usuário a responder quais são os requisitos de software e banco de dados que são interessantes dele ter previstos no nosso projeto. Então vamos lá. Bom, o primeiro passo a gente deve acessar a página da Google, né, no Forms, então Google com Forms. Daqui a gente vai para formulários Google, tá bem? Aqui ele vai exigir que você faça um login ou se cadastre. No meu caso, eu já estou logado, já estou com essa página aberta do Forms. Aqui na primeira página eu consigo visualizar os formulários que eu já criei. Aqui são maneiras de visualizar esses formulários, né, em lista ou assim, como se fossem thumbnails maiores, né? E eu posso, a partir daqui, então, criar novos formulários, que é o que eu vou fazer a partir de agora, aqui exemplificando rapidamente o uso dessa ferramenta. Então eu vou aqui em mais, criar formulários. A criação é bastante simples. Primeira coisa, vamos dar um título para o nosso formulário. Então eu vou dar um título teste aqui. Então, vou criar um teste aqui de formulário para levantar requisitos. Posso colocar uma descrição um pouco mais detalhada, aqui no caso eu não quero. E vamos para as perguntas então. Então, a primeira pergunta, vou colocar o título dessa primeira pergunta para o meu usuário. Então, imagine aqui que eu queira saber, por exemplo, se esse usuário vai querer fazer algum tipo de data mining em cima do banco de dados que o sistema de informação vai ter. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, data mining, mineração de dados. E aqui eu posso selecionar alguns tipos de mining que ele pode querer, ou seja, eu posso colocar aqui algumas informações para ele no meu questionário. Então eu vou colocar aqui um questionário de caixas de seleção, né? Então eu posso criar aqui como primeira opção. Será que ele vai querer um mining por cliente e região, cliente, região, de vendas, produto vendido. Estou escrevendo aqui tudo junto, mas eu vou jogar isso aqui uma em cada linha. Então, a ideia aqui é a seguinte, eu estou perguntando para o meu cliente se ele quer fazer mineração de dados por cliente, por região de vendas, o produto vendido, talvez ele queira saber também minerar a informação por vendedor. Ele pode querer, por exemplo, por mês do ano, por ano, legal? Então aqui ele vai informar para mim o que ele quer como visão de negócio em cima dos dados que o nosso sistema de informação vai estar gerando, tá bem? Eu quero agora adicionar uma outra questão. Então essa questão aqui eu quero que ela seja obrigatória.
Ele vai ter que sempre responder para mim, tá bem? Bom, como é que eu faço para colocar uma nova questão? Venho aqui nessa barra de trabalho e adiciono uma nova pergunta. E aqui eu vou ter uma outra pergunta. Visão de consulta. Como é que ele quer as consultas dele? E aí vamos imaginar que aqui no meu sistema eu vou dar só dois tipos de opção, ele vai ter que escolher uma ou outra. Eu vou dar aqui a opção para ele de consultas por relatórios, PDF ou consulta em tela. Então ele vai ter que escolher entre uma coisa ou outra e eu não vou dar as duas opções para ele. Então aqui no meu seletor, em vez de eu selecionar caixas de múltipla seleção, eu quero múltipla escolha. Então é uma coisa ou outra. Também posso ter uma lista suspensa, né? Onde ele vai listar um conjunto de opções e escolher a que ele quer. Então eu posso montar um formulário aqui com diversas questões. Essa questão também vai ser obrigatória. Posso incluir também questões que são abertas. Então eu posso ter aqui, ó, resposta curta, um parágrafo. Posso deixar que o meu usuário aqui que está sendo entrevistado, vamos dizer assim, através desse formulário, ele possa dizer o que ele quer a respeito do sistema de informação através de perguntas abertas, né? Que outros requisitos do software ou do banco de dados lhe interessam. E aí você deixa ele discorrer livremente neste formulário. Sempre lembrando que se você deixar a pergunta aberta assim, a sua compilação de dados vai ser bem mais complicada, enquanto que se você coloca assim com opções, o próprio Google Forms já vai gerar estatísticas para você apontando quantos usuários disseram que querem visão por cliente, quantos usuários disseram que querem relatórios PDF. Você tira estatísticas rapidamente para saber quais são os requisitos mais importantes do seu software. Se você faz com questões abertas, você vai ter que fazer esse trabalho manualmente. Tá bem? Bom, uma vez montado o formulário, vou deixar aqui só com essas duas questões. Você pode visualizar esse formulário, clica lá no olhinho. Então ele vai te mostrar como é que a carinha que o seu formulário vai ter. Então aqui eu tenho múltipla escolha, aqui eu tenho uma escolha exclusiva. Muito bem, posso voltar para a edição. Vamos imaginar que eu terminei o meu formulário. Então agora eu clico em enviar e vou mandar o meu formulário para o público que eu quero. Aqui na engrenagemzinha eu não vou ficar detalhando muita coisa, mas você pode criar grupos de trabalho que vão colaborar na elaboração do formulário. Então, se você trabalha numa multinacional, você quer que as pessoas colaborem, contribuam, né, vários países simultaneamente, criando as perguntas para a entrevista de usuários, você pode criar aqui grupos de colaboração aqui nessa engrenagemzinha, tá bem? Aqui no caso eu estou trabalhando sozinho, eu vou dar o meu enviar formulário aqui. E aí eu vou enviar por e-mail. Tá? Então aqui eu posso colocar e-mail de quantas pessoas eu quiser. Eu vou colocar aqui o meu próprio e-mail aqui pessoal, né? Posso colocar um outro e-mail aqui também, qualquer institucional, tá? No caso aqui eu vou deixar só o meu e-mail pessoal. Tudo bem? Mas você pode criar uma lista de e-mails aqui e você manda para todo mundo, todos os entrevistados de uma vez só. Assunto, eu vou colocar aqui pesquisa de requisitos novo SI, para a pessoa saber do que se trata. Legal? E aqui você pode incluir o formulário no próprio e-mail, porque se você não incluir o formulário no próprio e-mail, a pessoa vai receber um link e vai ter que navegar. Se você incluir ele no próprio e-mail, a hora que ela abrir o e-mail, o formulário já vai estar lá, ele preenche no próprio e-mail e dá um enviar. Tá bem? Então eu vou colocar aqui um enviar. Pronto. Já foi enviado. Vamos lá, eu vou na minha caixa de entrada então, do meu e-mail particular. Isso aqui é quase uma terapia, né? Esperar o meu Yahoo Mail abrir. Muito bem. Aqui, ó. Pesquisa de requisitos novo SI. Está lá o e-mail que eu enviei. Vou clicar neste e-mail.
Mais um pouquinho de terapia. Você já pode, se você ficar acessando seu e-mail várias vezes ao dia, esses e-mails na web, praticamente você não precisa ir para nenhum templo budista no final de semana, né? Se você conseguir relaxar esperando pelo seu e-mail, não precisa de mais nada. Muito bem. Está aqui meu e-mail e olha só, o formulário já veio junto. Legal? Então aqui ó, tem o Data Mining, para escolher aqui o que eu quero no Data Mining. Então eu quero visão por cliente. Quero visão por vendedor. E eu como usuário quero relatórios em PDF, para que eu possa ler offline. Baixo e leio. Vou enviar a minha resposta. Opa. Ok. Mais um pouco de terapia de grupo. Muito bem. Resposta registrada. Vamos voltar lá no nosso Google Forms. E agora eu quero ver as respostas. Ó, já consta aqui uma, né? Porque eu respondi ao formulário. Então, cada usuário seu que responder vai aparecer aqui a notificação de resposta. Legal? Aqui no caso, eu não pedi para coletar o e-mail da pessoa, mas quando você cria o formulário, você tem uma opção para coletar o e-mail. Então, aí o e-mail da pessoa que respondeu vem aqui. No caso, eu deixei anônimo. Então, os usuários vão poder dar suas respostas de forma anônima. Se você quer identificar os usuários, então você coloca no teu formulário, você cria lá a opção de a recepção do e-mail de quem respondeu. Tá bem? Então aqui eu tenho as estatísticas das perguntas. No caso aqui eu só tive uma resposta que corresponde a 100%. 100% das pessoas que responderam querem relatório em PDF, 100% que é cliente e vendedor. Se você tiver uma outra pessoa participando, você acaba tendo outras estatísticas. Acho até que eu tenho um formulário aqui que tem algumas outras estatísticas. Deixa eu dar uma olhada. Que esse primeiro formulário tem mais de uma resposta. Só vou dar uma olhadinha. Vou mostrar um pouco das estatísticas. Deixa eu ver. Não, esse é o que eu estava. Uma recomendação para vocês, fica bastante difícil usar o Google Chrome no Windows 10 também, como vocês podem perceber. Vamos lá. Deixa eu ver se esse aqui tem mais respostas.
Olha aqui, ó. Esse aqui tem mais respostas. Então eu tenho aqui duas respostas, 50% das pessoas responderam que gostaram do Google Forms e 50% disseram que sim e não usei. Recomendaria Google Forms, talvez 50%, não usei 50%, tá bem? Então quando você tem vários entrevistados respondendo, você tem as estatísticas fracionadas. Aqui, mesma coisa, tá bem? Eu acabei fazendo uma pesquisa aqui sem a obrigatoriedade do e-mail, mas se você quiser, você pode colocar a obrigatoriedade de e-mail e vai aparecer aqui a lista das pessoas que responderam para cada uma das respostas individuais. Legal? Então, o Google Forms acaba sendo uma ferramenta excelente, fácil, gratuita, para que você possa fazer levantamento de requisitos por formulário. Espero que tenha gostado.